todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Minglin-Tessler, sócia da Odgers Berndtsson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos e soluções de capital humano do mundo. Tenho a honra, o privilégio de ter hoje conosco o Christian Hartenstein, CEO e também vendedor do Grupo Brinox. Christian, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês. Muito bom. Eu vou compartilhar, ou se você puder, Christian, compartilha conosco um pouquinho da sua trajetória profissional. Ao invés de eu te apresentar e falar um pouco da tua carreira, conta para a gente e depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Eu sou economista, eu estudei economia em Buenos Aires. Eu sou argentino, mas como eu costumo brincar, eu não sou praticante, porque eu cresci no Brasil e quando terminei a escola fui fazer a faculdade em Buenos Aires, estudei economia e a partir de lá começou a minha carreira profissional. Eu trabalhei 5 anos para o Grupo Shell, em Buenos Aires e em Londres. E logo do Grupo Shell eu empreendi, eu fiz uma empresa que se chamava Operações Transparentes, uma empresa que basicamente ela assessorava e ajudava as empresas a economizarem dinheiro nas suas compras. E essa foi uma empresa que nós criamos no ano 2000, terminamos vendendo ela, e depois da venda eu voltei ao mundo corporativo. Eu estive morando no Chile, trabalhando para a Boston Consulting Group, uma consultora de estratégia. E depois, sim, já entrei de novo em empresas. Trabalhei na Gamma Italy, onde estive nos primeiros 3 anos montando o escritório na China da Gamma Italy, em Shenzhen. E depois assumi a presidência da Gamma Italy do Brasil. E aí foi meu primeiro contato como profissional no Brasil. E a partir de lá, logo da Gamma Italy, começou este projeto. Eu fui convidado para me subir ao projeto da Brinox, um fundo que tinha acabado de comprar a empresa e tinha o desafio de substituir, o dono, que era quem vendia. E, bom, conversamos bastante, gostei muito do projeto, me apaixonei pelo setor de UD. E aqui estou já há 9 anos, tendo também o enorme prazer e a honra de liderar a Brinox neste mercado de UD, que é extremadamente competitivo, brasileiro, né? Com grandes players, muito competitivo. E tem sido uma experiência e tanto, né? Foram 9 anos, aconteceu de tudo nesses 9 anos, né? Tivemos primeiro aquela euforia no Brasil de 2010, 2011, depois a grande crise de 15 e 16, e quando a gente achava que, bom, pior do que 15 e 16 não podia ter muita coisa, né? Agora a gente está aqui navegando as águas do Covid, né? Bom, mas é um pouquinho isto. Perfeito, perfeito. A única certeza que a gente tem é da mudança e de que a gente não vai ter nenhum dia muito fácil, né, Christian? Cada dia uma surpresa nova, um leão por dia para matar. Enfim, matamos aí, firmes e fortes e legal. É isso mesmo. O Brasil é cheio de novidades diárias. Olha, é verdade que o Brasil tem seus desafios particulares, mas o mundo se está tornando um lugar onde não tem muito tempo para descansar, né? Como dizem aqui, não dá para descansar um minuto, se distrair, porque o mercado muda muito rápido. Como eu digo para a equipe, nós temos um moving target, né? O nosso target ele se mexe toda hora e eu acho que as organizações têm o desafio de estar se reinventando e adaptando muito rapidamente. Perfeito, é isso mesmo. Para não ficar como ter aderência num mercado que muda a uma velocidade nunca vista. Perfeito, eu estou 100% de acordo. Christian, a economia brasileira, né, mundial também, sentiu um baque a partir de março desse ano, de 2020,
devido à pandemia do Covid-19, que fez, então, com que os estabelecimentos comerciais fechassem as portas, né, com exceção dos serviços essenciais, como supermercados, farmácias e alguns outros. Entretanto, ao contrário de outros setores, e justamente devido às pessoas permanecerem mais tempo em casa, a demanda por produtos de utilidades domésticas cresceu, e, sobretudo, graças aos negócios de venda online, mesmo considerando a queda do setor de food services. E aí a minha pergunta ainda é, como que foi, então, para o grupo Brinox? E, diante desse cenário, como que estão os planos de expansão do grupo Brinox, né, que a gente tem escutado, e da nova fábrica no Espírito Santo? Bom, Daniela, então, muitas perguntas. Vamos fazer um pouco de recap para contar um pouquinho como começou essa história para a gente aqui na Brinox, né? Eu faço essa analogia e fiz essa analogia com as equipes. Eu, de criança, assistia muito aqueles filmes do Rock, Rock 1, Rock 2, Rock 3, e os filmes têm, em essência, a mesma dinâmica, né? O Rock tá na briga, ele começa apanhando, você acha que ele vai cair em qualquer momento, porque ele apanha muito, não sabe nem onde está de pé, em que lugar do ringue ele está, e de repente tem um clique e ele começa a entrar na luta e começa a recuperar terreno e termina ganhando. Bom, o que aconteceu com a gente foi mais ou menos parecido, né? Nós, quando isto começou em março, última semana de março, e o mês de abril, a gente estava lá nos primeiros assaltos daquela briga do Rock, estávamos apanhando, porque levamos um soco de direita. Eu acho que todos nós, toda a economia brasileira, né, para entender, nos levou algumas semanas a entender aonde estávamos parados, né? A demanda simplesmente desabou, total, não teve canal algum que manteve a demanda. O Brasil é um país continental, né? Então, nós estamos no sul do Brasil. Imagina que nossos caminhões demoram 15 dias para chegar no Nordeste. E muitos desses caminhões começaram a voltar, porque os clientes disseram não podemos receber a mercadoria. Então, a gente tinha um cenário que era um cenário dantesco para a gente. E nesse período, eu lembro muito bem, as primeiras semanas, é difícil projetar alguma coisa, porque você pode projetar uma queda, um impacto, uma crise econômica, como a que teve no Brasil nos anos 15 e 16, um impacto ou uma queda da demanda agregada, mas é muito difícil você projetar, digamos, a demanda agregada indo a zero e os recebíveis indo a infinito, digamos, porque ninguém pagava também. Então, isso gerou um problema de cash flow e uma incerteza muito grande para frente. Como eu digo, eu tive a sorte de estar na Europa em fevereiro. E para a gente foi uma sorte isto, porque na Europa, numa feira de UD que estávamos lá expondo, eu já via alguns colegas nossos da Europa que eles me falavam, na feira você fala com o vizinho, fala com o outro vizinho, tem algumas reuniões, né, com pessoas que a gente conhece de lá, me diziam o impacto que estava tendo na receita deles o assunto Covid, isso em fevereiro. E para a gente, o Brasil estava longe, isso era um negócio que estava acontecendo na Europa, que no Brasil com o calor não ia chegar, ou se chegava não ia ser, então estava longe. Mas quando eu voltei da Europa, na metade de fevereiro, nós juntamos a equipe e começamos a dizer, bom, imaginemos que alguma coisa parecida ao que estava acontecendo na Europa pode acontecer com a gente daqui a um mês. E aí tomamos uma quantidade de medidas antes do Covid. Nós começamos a subir o nível de liquidez da empresa já no final de fevereiro e durante todo o mês de março. Então, quando esta situação nos pegou, a empresa tinha uma situação de liquidez que era muito confortável, no sentido de que nós tínhamos quase 3 vezes o caixa no banco que normalmente usamos para operar. Nós multiplicamos por 3 a nossa posição de caixa líquida antes do grande impacto. Então, quando chegou o impacto, foi aquele mês, a gente tinha que entender aonde parávamos, aonde tínhamos que estar, e abril foi um mês de muita transformação na empresa. As equipes imediatamente foram para home office, afastamos os grupos de risco, enfim, fizemos tudo aquilo que
muitas empresas fizeram, criamos networks de conexão entre nossos colegas, concorrentes. Eu acho que foi uma época onde concorrentes falamos muito, né? Deixamos de lado a concorrência para dizer, bom, como indústria temos que reagir a isto. E aí sim, isso despertou na nossa empresa uma onda de inovação muito grande, onde as equipes começaram a pensar como fazemos para trabalhar neste novo contexto, como a empresa é viável nesse novo contexto, sem saber se a demanda iria se recuperar ou não, né? Então, naquele primeiro momento, em abril, nós dissemos, bom, nosso departamento de inovação, o Grupo Brinox é um grupo que tem um forte músculo de inovação. Só para ter uma ideia, nós, o ano passado, tínhamos lançado 700 novos produtos, sobre um universo de 5.000. Ou seja, inovação, para a gente, é um negócio muito importante, é quase essencial para a sobrevivência do nosso negócio em UD, inovar toda hora, né? Mas essa equipe começou a inovar, a gente sentou a equipe e disse, bom, vamos começar a inovar em produtos que podem ser afins a esta situação do Covid. E a empresa, em pouco tempo, lançou máscaras, lançou dispensers de álcool gel a pedal, dispensers de álcool gel, digamos, para a bancada. Fizemos extensores para as máscaras, porque também tínhamos as injetoras, etc. E criamos uma quantidade de produtos para a Covid. Isso já em abril. E isto, eu acho que foi um fator, eu diria, de inflexão na nossa empresa, porque as pessoas começaram a acreditar que, tudo bem, como eu digo, a gente estava num navio maravilhoso e com banho de água quente, com 2 ou 3 salões de jantar, né, com músicos. Aí o Titanic bateu no iceberg e afundou. E agora estamos nessa balsa. Agora, uma coisa, pessoal, nossa balsa é bem melhor do que a maioria das balsas que está aí. Nós temos equipes fantásticas em inovação, temos uma fábrica em Caxias do Sul que é estado da arte, capacidade de fazer moldes, injetores, temos uma fábrica em Espírito Santo e temos um time comercial de mais de 120 pessoas espalhados por todo o Brasil. Então, nossa balsa, pessoal, é melhor do que muitas das balsas que estão aí do lado. Então, começamos a pensar de maneira proativa em como poderíamos tirar proveito desta situação e como, entre toda a equipe, podíamos pensar um plano de viabilidade econômica para o negócio. Isso durante o mês de abril. E quando a gente viu nascer os primeiros produtos e terem sucesso de venda, produtos que jamais teríamos sequer pensado em fazer, aí eu acho que esse foi um grande ponto de inflexão para toda a equipe, onde todo mundo começou a acreditar que, olha, tem um caminho possível. Não é bem aquele que a gente tinha traçado, mas é um caminho possível, né? Bom, outra coisa, então, que aí fizemos bem no começo foi dizer, bom, nós estamos num setor onde a gente vende para os supermercados e hipermercados, pouco, mas vendemos. Vendemos também para o setor Horeca, o setor de food service, como vocês sabem, e vendemos também para bazares, pequenos bazares, department stores, lojas grandes, magazines como Magazine Luiza, lojas americanas, etc. Né? Então, na primeira semana de abril, nós pegamos a equipe comercial e mapeamos em todo o Brasil. A gente fez um exercício dizendo, bom, quais são os clientes que têm mais chance de ficar abertos durante essa pandemia? E aí, claro, a gente mapeou os supermercados, os hipermercados, os e-commerce que começaram a crescer e aí fizemos o exercício ao contrário, né? Que tipo de produtos nós precisamos ter para esses clientes? E todo esse time comercial que atendia o nosso universo de clientes, a gente colocou eles a trabalharem focados nos 3 ou 4 segmentos que iam ficar abertos. Então, a partir de lá, com esse foco, reconvertendo a nossa produção em produtos que vão para esse segmento, mais afim a esse segmento, nós passamos por abril com um grande impacto em receita, e a partir de maio, aconteceu um pouco, Daniela, o que você está me dizendo. A gente começou a perceber que, bom, as pessoas ficando em casa, elas evidentemente têm que cozinhar na casa. Muitas pessoas, especialmente em cidades grandes, que têm casas de 1 ou 2 pessoas, não cozinhavam em casa, ou cozinhavam muito pouco.
Então, essas pessoas se depararam com que suas cozinhas faltava de tudo, né? Faltava fervedor, faltava uma frigideira, faltava... Então, isso foi uma grande oportunidade para nós, que começamos a vislumbrar já em maio, com uma demanda por produtos de UD crescendo. Ao mesmo tempo, o que vivemos nós todos nesses meses foi que a competência, ou digamos, a concorrência pelo ingresso disponível das pessoas, ela se voltou muito a favor dos itens para casa. Porque, vejam só, nesses meses a gente deixou de ir jantar fora, a gente deixou de comprar roupa, a gente deixou de pagar a parcela das férias, porque não teve férias. A gente deixou de botar gasolina no carro, que a gasolina no carro, para um salário médio, uma parte importante do gasto, né? E com todo esse ingresso disponível, as pessoas começaram, depois que foi passando o susto, a gastar esse dinheiro no que elas precisavam. E o que elas precisavam eram coisas para casa. A demanda por esses itens, ela cresceu, porém, foi uma demanda que ela foi se fazendo cada vez mais robusta, né? As pessoas precisavam coisas para casa e tinham dinheiro para isso, porque não competíamos com esse dinheiro, com outros usos para esse dinheiro. E ao mesmo tempo, Daniela, o que aconteceu foi que as pessoas, o consumidor, rapidamente no Brasil, foi muito rápido como ele mutou de canal. Ele ia comprar a sua panela, talvez, numa loja de shopping, e foi muito rápido a mudança para ir num supermercado, hipermercado, ou usar a internet para fazer compras que jamais teriam feito antes na internet. Então, quando a gente soma tudo isso, eu acho que a gente teve muita sorte de estar nesse setor durante a pandemia, porque eu sei que existem setores que, por mais que se transformem, que as equipes consigam reduzir despesas, etc., existem setores que não tem jeito, né? O setor se paralisou realmente por 3, 4 meses. Nós, como eu digo para a nossa equipe, nós tivemos sorte, mas também trabalhamos muito para poder tirar proveito dessa sorte, né? E o resultado é que, já depois, junho, a nossa receita já tinha quase se equiparado a junho de 2019, e julho e agosto foram 2 meses seguidos onde conseguimos bater recorde de venda histórico da empresa. Nossa receita esteve mais de 50% acima do ano passado para esses 2 meses. Foi um grande choque de demanda positivo, né? Maravilhoso, espetacular, que legal, né? Então, realmente, o consumidor olhando muito a sua casa, né? Já que teve toda essa mudança, né? Esse confinamento, esse isolamento social, enfim. Eu posso imaginar aí que vocês se beneficiaram, e não só a sorte, né? Muita competência, planejamento e trabalho árduo aí sobre a tua liderança levaram vocês a esses ótimos resultados e essas vendas excepcionais, como você falou, nos meses de julho e agosto. Muito legal, parabéns. Obrigado. São os projetos e iniciativas do Grupo Brinox voltados a ganho de eficiência, transformação digital, omnichannel, e inovação, né? Você falou muito do DNA de inovação, deu exemplos de 700 novos produtos que foram desenvolvidos recentemente nessa área que reporta a você de inovação, e inovação para melhor atenderem seus clientes e consumidores. Então, assim, o que vocês têm tido de projetos, iniciativas para ganhar eficiência, para a transformação digital, o omnichannel e a inovação para atender melhor, então, esses clientes e consumidores? Bom, eu diria, são vários projetos, e todos eles apontando justamente a ganhos de eficiência, né? Nós estamos, antes da pandemia, já tínhamos começado a desenvolver um hub operacional em Espírito Santo. E durante a pandemia, naquele mês de abril, finalzinho de março, abril, você sabe que, claro, com todas as incertezas que tínhamos uma certeza, tínhamos uma convicção que não mudou nenhum milímetro, que foi dizer, nós temos que agora acelerar mais aquele projeto, porque um projeto que ganha eficiência na empresa,
Se as coisas vão bem, ganhamos eficiência e a empresa é mais rentável, a empresa tem mais capacidade de investimento, etc. Mas se as coisas vão mal, um projeto de ganho de eficiência pode ser a diferença entre sobreviver ou não. Então, todos esses projetos de ganho de eficiência, a gente acelerou esses processos, né, durante o Covid, não tirou o pé, digamos, de nenhuma como se chama, dos projetos que apontavam aos ganhos de eficiência, e eles incluem uma mudança do nosso hub de distribuição, que já está na metade do caminho, onde a gente vai começar a distribuir grande parte da nossa oferta de produtos desde o Espírito Santo. O Espírito Santo está muito mais próximo aos centros de consumo da empresa, né? Isso por um lado. Por outro lado, nós temos um assunto do online. O online, a nossa receita online se multiplicou por 6 durante a pandemia. O nosso negócio online, né? E esse negócio online por 6, ele nos trouxe uma quantidade de desafios muito importantes indo para frente. Por exemplo, a nossa capacidade de entregas. Nós tivemos que reconverter toda a nossa operação de CD para poder atender o consumidor já não mais com caixas masters, como a gente estava acostumado a enviar para o nosso cliente, né? 20 panelas, 50 lixeiras. Agora tínhamos que entregar uma panela, uma lixeira. E isso foi um desafio gigantesco que aconteceu que nos exigiu em 2 meses retransformar todo o nosso hub logístico. E por isso que eu digo sempre, uma das grandes lições que nós levamos dessa pandemia, eu digo para todo mundo, pelo menos ao meu ver, muitas vezes a gente pensa nos projetos que fazemos e que estamos engajados como equipe, e eu acho que a gente peca de não ser tão audacioso, né? Apontar tão alto, porque muitos dos projetos que tínhamos que fazer, que estavam mapeados, que eram para ter sido feitos em talvez 1 ano e meio, 2 anos, a gente fez em 2 meses. Mas antes da pandemia, quando diziam, bom, quanto tempo precisamos para fazer este projeto? Não, precisamos 1 ano e meio, etc. E depois, quando chegou a pandemia, como eu digo, né, quando a água começa a bater no tornozelo e subir, a gente fica criativo e consegue fazer mais, né? É isso mesmo, é bem por aí. Bacana. O e-commerce, né? Você falou aí, multiplicou por 6. O e-commerce e o delivery tiveram suas vendas aumentadas. Você acabou de dar o case também do grupo Brinox. A dúvida é quanto dos novos clientes que não compravam no digital vão persistir quando a crise passar? Como que vocês estão planejando reter os clientes digitais no pós-pandemia? Daniela, é uma boa pergunta. Não tenho a resposta para isso, acho que é difícil saber, mas eu acho que vai estar muito mais vinculado ao tipo de produto, ou ao tipo de consumo. Por exemplo, eu durante a pandemia, eu comprei uma bicicleta online. Eu nunca teria comprado uma bicicleta sem testar ela antes. Mas pela pandemia eu comprei online e funcionou tudo perfeito. Agora, é muito provável que minha próxima bicicleta, se eu comprar outra, num contexto de normalidade, eu não compre online. Eu vou lá e teste e compre lá. Agora, tem outros produtos, tem algumas coisas que a gente nunca mais vai voltar a comprar no físico. Então, eu acho que na nova normalidade, a gente vai ter que aprender juntos, vamos ter que caminhar e vai ser um descobrimento para todos. Nós temos que estar preparados, temos que estar muito atentos mais do que nunca para entender essa dinâmica comercial e saber como chegar ao nosso consumidor da melhor maneira. E para isso vamos estar lendo o consumidor, né, vendo quais são os hábitos que ele realmente vai mudar para sempre, e não só com respeito ao consumo, né, onde ele compra, mas com respeito ao que ele compra. Porque, veja só, Daniela, antes dessa pandemia, existia uma tendência muito grande das pessoas morarem em apartamentos cada vez menores, com muitos amenities, né? Cada vez um apartamento menor, muito amenity e próximo ao emprego. Pessoas que decidiam trabalhar na Vila Olímpia, perto do emprego, pagando muito caro o metro quadrado, um espaço pequeno.
Agora, essa nova configuração do emprego, já não mais a necessidade de ir ao trabalho todo dia, que eu acho que muitas dessas coisas vieram para ficar. Talvez não, digamos, não como agora, mas tem muita empresa já falando que vai utilizar o home office de maneira permanente. Grandes bancos, grandes empresas de serviços dizendo, olha, porque perceberam que dá para trabalhar e realmente dá para ser, inclusive, mais eficiente fazendo home office. Sem dúvida. Agora, então, talvez exista uma demanda nova por pessoas que escolham morar um pouco mais longe do trabalho, em espaços maiores, uma casa com jardim, a 50 quilômetros de São Paulo, no de São Paulo. Então, isso muda um pouco a configuração dos produtos que precisam para sua casa, né? Eu acho que um lugar para ter um home office começa a ser uma coisa muito mais demandado pelo consumidor, ou vai ser mais demandado. Dizer, quando eu escolher um apartamento, eu vou ter que escolher um lugar que, se eu conseguir, que tenha um espaço lá para eu ter a possibilidade de trabalhar, né? E com o que respeita à casa, a casa vai ser um lugar onde provavelmente eu jante mais vezes da semana, eu almoço mais vezes da semana. Então, eu sim vejo que, do ponto de vista do nosso setor, para nossos produtos, me parece que existe uma mudança de patamar na demanda. Porque quanto mais tempo as pessoas passam em casa, naturalmente, eles precisam mais itens para casa, né? Então, aqui eu vejo que a pandemia, pós-pandemia, a gente vai ver uma demanda que eu não sei até onde vai ser, Daniela, não sei, mas sim eu antecipo que vai ser diferente daquela demanda que nós tínhamos pré-pandemia. Perfeito. Faz todo sentido. Christian, o que aconteceu, o que ocorreu com as exportações, considerando a desvalorização do real e também as importações da China, Indonésia, de utilidades domésticas? Sei que vocês têm, inclusive, operação na China. As vendas do comércio eletrônico, você falou, multiplicaram por 6, e o comportamento dos consumidores. E aí, para finalizar, quais são as tendências para o mercado brasileiro de utilidades domésticas nos próximos anos, no pós-pandemia, na tua visão? Bom, com as exportações, a dinâmica foi muito parecida à que eu te falei, que a gente viveu no mercado interno no começo. Ou seja, todos os nossos mercados pararam as compras, como os nossos clientes do Brasil, né? Mas logo, já em maio, as exportações começaram a reativar, mesmo porque nós exportamos para muitos países que já tinham passado pela onda, né? Então, todo o mercado europeu, até o americano, a América do Norte, começou a voltar ao consumo antes do que o Brasil. E aí as exportações começaram a se reativar por dois fatores. Um, o Brasil ficou mais barato em termos de dólar, né? Evidentemente, o real pulou quase de 4 para 5 e alguma coisa, e isso abarateou nossos produtos. E o outro ponto é que nós começamos a ver um fenômeno que antes não víamos, de muitas empresas europeias ou americanas começando a olhar para o Brasil como um lugar, uma região ou um país como fonte de produtos de qualidade em UD. E isto eu acho que é muito importante para o Brasil, olhando para o futuro. O Brasil é um dos mercados mais competitivos do mundo em UD. Nós temos uma quantidade enorme de empresas trabalhando no Brasil, brasileiras, criadas no Brasil, que atendem um mercado de mais de 200 milhões de habitantes, um mercado muito jovem, e a juventude é um dos determinantes mais grandes para o negócio de UD, porque quando você tem uma população muito velha, você não tem 3 geladeiras na tua casa, não compra a 4ª geladeira, né? Geralmente, você tem uma casa, países ricos, tem os talheres para uma casa, talheres talvez para uma segunda casa, e acabou, né? Um talher, eu sempre digo, meus talheres, eu casei faz 18 anos e eu ainda uso os mesmos talheres. Então, para vender mais, você precisa que exista uma demanda por novas casas, digamos, novas famílias que se formam. E os países jovens, como o Brasil, têm essa característica.
Você tem milhões de pessoas jovens que estão em busca do seu futuro, então saem de casa, compram uma nova casa ou alugam uma casa, vão morar com a namorada, com o namorado, etc. E aí você tem um grande motor de consumo para a categoria de D. Então, quando a gente olha isso e você junta essas duas coisas, um país populoso como o Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, e jovem, te dá os condimentos, digamos, muito bons para fazer o negócio de UD, né? Para que a indústria de UD se desenvolva. E é por isso que o Brasil é hoje um dos mercados mais competitivos do mundo. É muito difícil competir no Brasil. As empresas que estão atuando no Brasil são muito eficientes, são empresas de ponta. Nossos concorrentes, como eu digo, nós temos que estar sempre enxutos porque os concorrentes são muito bons. Então, se a gente não se adapta rápido, realmente ficamos para trás, sobretudo pela categoria dos nossos concorrentes. E eu acho que isso, aos olhos do mundo, é uma vantagem. Quando nós vamos aos Estados Unidos e a gente diz, bom, vamos para mercados mais desenvolvidos, o Brasil não deve nada para esses mercados. Em termos de indústria, a indústria brasileira não deve nada. Nós podemos concorrer com a indústria lá, com a indústria na Europa. E agora o que está mudando, Daniela, que eu vejo, nós nunca tivemos tantas demandas como estamos tendo agora de empresas americanas e europeias por nossos produtos. Acho que com talvez um movimento de tentar baixar a exposição que essas empresas têm de compra na China, né? E quando você fala de UD, se não é China, e existem outras opções, claro, a Índia também é um país muito forte em UD, Indonésia para algumas categorias, mas o Brasil ele se destaca dentro das possibilidades para poder abastecer esses mercados. Então, eu acho que hoje estamos tendo uma situação um pouco mais favorável por causa do dólar, mas também pela posição competitiva do Brasil no mundo em termos de UD. Espetacular, que bom, né? A gente precisa ouvir coisas positivas aí do nosso país. Christian, muitíssimo obrigada. Foi ótimo conversar com você. Que o Brasil possa contar com mais líderes visionários, multiculturais e pessoas especiais aí como você. Muito obrigada, espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de estar conversando, interagindo e todos poderem aprender aí com você, eu inclusive. Foi muito bom. Muito obrigada. Não, muito obrigado a você, Daniela, a todo o pessoal da Odgers e um enorme prazer falar com vocês. Excelente. Muito obrigada. Até logo.